Lenin e a Grande Ruptura é o tema de John Kenneth Galbraith neste 5º episódio da Era da Incerteza que vamos ver esta noite. Galbraith vai nos falar do que talvez tenha sido o final da Era da Certeza, os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, e vai falar da Grande Ruptura representada pela guerra e pela revolução na Rússia do Czar. Acredito que as pessoas de minha geração sempre verão a Segunda Guerra Mundial como a mais importante linha divisória da era moderna em termos de mudança. Hitler foi derrotado, o fascismo destruído, o socialismo penetrou até o centro da Europa. Seguiu-se a Revolução Chinesa. Os impérios coloniais chegaram ao fim. Que mudanças de maior importância poderiam ter acontecido? Existem, portanto, motivos para a nossa vaidade, mas se observarmos por outro ângulo, a Primeira Guerra Mundial provocou mudanças ainda maiores. Quando este café aqui em Cracóvia ainda era relativamente novo, ele servia como ponto de encontro dos intelectuais da época. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que sistemas políticos existentes há séculos foram destroçados, algumas vezes em questão de semanas. Antes da Primeira Grande Guerra, os governantes tradicionais e os capitalistas não tinham nenhuma dúvida sobre o futuro deles. Acreditavam-se eternos. E os socialistas não tinham dúvida sobre o socialismo. Após a guerra, nada mais continuava tão certo assim. A Era da Incerteza estava começando. De certa maneira, a Segunda Guerra Mundial foi a última grande batalha da Primeira Grande Guerra. Toda uma estrutura social e política já estava em crise profunda na Primeira Guerra Mundial. Aqui na Polônia, bem como em todos os outros países da Europa Oriental, as terras ainda eram a fonte principal de poder. As tradicionais famílias proprietárias de terras eram politicamente dominantes. Reis e imperadores ainda governavam. O capitalismo e os capitalistas constituíam ainda uma força secundária. A estrutura de poder vigente na época estava dividida entre antigos governantes e donos de terra de um lado e do outro, os novos capitalistas, os homens de negócios. Nos países industriais, exceto a Grã-Bretanha, os fazendeiros e os camponeses eram rivais e geralmente excediam os operários em número. Cracóvia e toda esta parte da Polônia ainda pertenciam ao Império Austro-Húngaro. O Império Russo começava a alguns quilômetros dali. Imperialismo e colonialismo são termos que associamos à Ásia, África e América Latina. Mas aqui na Europa Oriental existia um tipo muito mais abrangente de imperialismo. Era parecido com o imperialismo inglês na Irlanda, pois envolvia o mesmo tipo de ódio refinado. Aqui os colonizados eram geralmente iguais aos colonizadores em termos de educação e cultura. Muitas vezes eram superiores, ou pelo menos se achavam superiores. Todos eram brancos, pelo menos depois de tomarem um banho. Eram poucos os que aceitavam ser governados por outros. Cracóvia, como já disse, era governada por Viena. Varsóvia era governada por São Petersburgo. Poznań, antigo centro cultural polonês, era governada por Berlim. Os russos dominavam os letões, lituanos, estonianos, finlandeses.
Além dos poloneses, os austríacos dominavam também os habitantes da Boêmia, os eslovacos, os moradores da Rutênia, os croatas, os italianos e muitos outros. Foi aqui na Europa Oriental que começou a grande retirada do moderno imperialismo. Em 1914, a origem da incerteza e do medo não era a situação dos povos dominados. O czar e outros se sentiam seguros. O medo vinha dos dominadores rivais, concorrentes igualmente ambiciosos por terras que sempre tinham significado fortuna e poder. Sabia-se que a Áustria desejava uma parte da Sérvia, a Rússia queria a Turquia, a Alemanha queria a França, e os britânicos pareciam estar sempre pegando algum território em algum lugar. A partir destes temores surgiram as alianças. A Áustria se juntou à Alemanha, obtendo o apoio industrial e a força militar de que precisava enquanto dava aos germânicos uma mão de obra poliglota. Da Grã-Bretanha, a Rússia obteve o apoio naval de que necessitava. Ganhou também a sanção moral para o seu despotismo. A Grã-Bretanha e a França viam na Rússia uma grande reserva de potencial humano. Isso fez com que muitos chamassem de rolo compressor o poderio russo no início da Primeira Guerra. Um rolo compressor que acabaria rolando principalmente sobre a própria Rússia. Creio que nenhum tema histórico tenha sido tão debatido como as causas da Primeira Guerra Mundial. Talvez grandes acontecimentos tenham tido causas simples. Lloyd George achava que as grandes potências às vezes tropeçam e caem na guerra. A rivalidade, a competição por mercados europeus e estrangeiros entre o capitalismo alemão e o britânico é quase invariavelmente citada e aceita pelos estudiosos dotados de sensibilidade razoavelmente sutil, embora outras competições semelhantes não pareçam causar tantos problemas atualmente. Existe uma explicação melhor. Desde os primórdios da experiência histórica, terras e homens constituíram a base das riquezas principescas e do poder. O que determinava a fortuna de um príncipe ou de um governante era a extensão e a qualidade de suas terras. E eram a extensão e a qualidade das terras que determinavam o número e talvez também a qualidade dos soldados sob seu comando. E daí a sua riqueza, e daí o seu poderio militar, e daí a importância territorial, a ambição territorial. E como era de se esperar, tal crença na terra e no homem era parte do mais profundo instinto das velhas casas reais da Europa Oriental. Era ainda um fator importante entre a França e a Alemanha. Entre os Habsburgos e os Romanovs foi algo de importância vital, talvez até mortal. Era por isso que os governantes olhavam-se uns aos outros com desconfiança. Cada um achava que o seu vizinho estava cobiçando o seu território. Todos tinham planos de mobilização meticulosamente detalhados, desenvolvidos durante décadas. E como bem se pode supor, todos eles criteriosamente previam que a luta fosse travada em território estrangeiro. Ninguém, nem mesmo os governantes, atentaram muito para as consequências políticas e sociais. Sempre houvera guerras. As classes dominantes haviam sempre sobrevivido. Elas sobreviveriam novamente. O corneteiro ainda relembra em Cracóvia a batalha da Europa cristã contra o invasor tártaro. E aquele foi um jogo de guerra extremamente simples comparado ao conflito de 1914. A mobilização, como acabei de dizer, previa a intenção de tomar posição no território de terceiros. Os outros países sabiam de tal intenção. Sua reação foi a de se mobilizarem também como medida de precaução. Mas a mobilização presumia o ataque. E assim, iniciada a mobilização, todos se tornavam agressores. Tudo corria o risco de ficar fora de controle. Os que conseguiram mobilizar mais rapidamente foram os primeiros a atacar. Os que eram atacados se defendiam.
conclamavam seus aliados a atacarem. Os historiadores sempre falaram de uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia tem resultados conhecidos. É preciso encontrar uma metáfora melhor. Na verdade, era uma reação mais bruta. Uma reação que ninguém podia prever como terminaria. E ela começou com o grosseiro atentado contra o arquiduque da Áustria, que por acaso deu certo. Após os tiros disparados em Sarajevo, a reação se desencadeou. A Áustria deu um ultimato à Sérvia, acusada pelo assassinato. A Rússia apoiou seus amigos da Sérvia. A Alemanha, aliada da Áustria, ameaçou a Rússia. A Grã-Bretanha e a França, aliadas da Rússia, tiveram que advertir a Alemanha. A Alemanha declarou então guerra à Rússia. A França deu um ultimato à Bélgica. A Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. A França declarou guerra à Áustria e a Grã-Bretanha seguiu o exemplo francês. A Áustria declarou guerra à Bélgica e a Alemanha já havia ocupado extraoficialmente. Montenegro, que não era exatamente uma potência mundial, juntou-se aos aliados contra a Áustria. Mais tarde, os turcos se aliaram aos regimes da Europa Central contra a Rússia. O Japão juntou-se aos aliados, anexando possessões alemãs na China. Os japoneses, com uma sabedoria milenar, se limitaram a olhar o conflito. Era uma boa ideia de como ir à guerra sem lutar. A vida tinha sido maravilhosa para a antiga classe dominante, a aristocracia rural e os capitalistas. Eles tinham poder, prestígio, riqueza e segurança. Poderia alguém pensar que estes privilégios sobreviveriam ao conflito? Como veremos em seguida, ninguém pensou nessa possibilidade. Embora os governantes não houvessem considerado as consequências sociais da guerra, os trabalhadores haviam pensado nisso. Os seus líderes não eram assim tão avessos ao esforço mental e haviam pensado muito sobre o que uma guerra significava para o proletariado. Os trabalhadores descobriram que eles seriam as vítimas naturais da guerra. Por isso, começaram a pensar em sua própria sobrevivência. Eles se uniriam por cima das fronteiras geográficas para se protegerem. Unidos, os trabalhadores usariam o seu poderio parlamentar para se opor aos créditos e ao dinheiro para a guerra. A mobilização bélica seria paralisada, se necessário, com greves. Em último caso, a arma final seria usada a greve geral. Cessaria toda a produção, toda a vida econômica seria suspensa. Os belicistas seriam derrotados pela força maciça de seus próprios operários. Isso não ocorreu. Democratas sociais alemães eram o modelo universal do Partido do Proletariado. Na hora do perigo, disse o seu líder, quando chegar a hora não abandonaremos nossa terra natal. Eles votaram a favor dos créditos para a guerra. O mesmo aconteceu em Viena. E também com os socialistas franceses. O governo francês tinha um plano abrangente para o protesto dos prussianos. Prisão dos líderes grevistas, mobilização dos arruaceiros. E para a grande tristeza de alguns de seus idealizadores, o plano teve que ser engavetado. Não era necessário.
Na Grã-Bretanha, apesar do apelo ao recrutamento militar, não havia alistamento compulsório. Apesar disso, havia um enorme fluxo de voluntários. A única resistência partiu de um punhado de socialistas e pacifistas. O mais eminente deles foi Ramsay MacDonald. Seu gesto foi um ato intrépido. Muitos chegaram a achar que isso o havia curado para sempre dessa tendência. Na Rússia, os bolcheviques, membros da Duma, o parlamento russo, se opuseram à guerra. Mas eles eram poucos e foram expulsos em pouco tempo. E na Rússia, os trabalhadores não contavam muito de qualquer maneira. Era o campesinato que contava. E quando seus senhores tradicionais falavam, eles continuavam obedecendo. Tais acontecimentos, entretanto, tinham especial interesse para um eminente habitante da Polônia, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Ele morava aqui em Cracóvia, o local mais próximo à fronteira russa a que ele tinha acesso. Após ter estado na cadeia e cumprido uma pena de 3 anos na Sibéria, estivera exilado desde o início do século, com exceção de alguns poucos meses em 1905. E como Cracóvia estava próximo à fronteira russa, os revolucionários iam e vinham constantemente, muitos deles para visitar Lenin, que já naquela época era um revolucionário famoso, mas ilegal, embora a ilegalidade fosse um modo de vida rotineiro para estes senhores. Certa feita, um tal Muranov, membro da Duma, veio ver Lenin. Lenin o condenou por haver cruzado a fronteira clandestinamente. Afinal de contas, ele tinha imunidades parlamentares, ninguém podia prendê-lo. Muranov desculpou-se, explicando que jamais lhe ocorrera que alguém pudesse fazer essas coisas legalmente. Os revolucionários que procuravam Lenin geralmente o encontravam aqui no Yama Mikhalikova, mas não no verão de 1914. Lenin havia muito achava que a rivalidade entre as grandes potências capitalistas tornava a guerra inevitável. Mas, como todos os outros, não podia pensar que tal guerra estivesse iminente naqueles meses de verão. Como qualquer bom burguês, ele estava ausente, num recanto nas montanhas. Encontrava-se em Voronin, nas montanhas Tatra, perto da estação polonesa de esqui chamada Zakopane. A casa dele, que ainda existe, era de madeira. É um belo exemplo de arquitetura local. Lenin fazia 44 anos naquele verão. Como Marx e Engels e como todos os revolucionários em geral, ele pertencia à classe média. Seu pai fora professor primário e superintendente da escola. A revolução corria no sangue da família. O irmão mais velho de Lenin havia se envolvido num complô para matar o czar Alexandre III. Recusara-se a pedir perdão. O czar havia expressado calorosa admiração pelo rapaz após havê-lo mandado enforcar. A mulher de Lenin, Krupskaya, deixou um relato já consagrado da vida em comum do casal. Lenin adorava as montanhas e a música, especialmente a patética de Beethoven. Ela deixou um relato sobre aquele verão quando eclodiu a guerra. O ar era maravilhoso e, apesar dos frequentes nevoeiros da garoa, a vista das montanhas, nos momentos em que tudo clareava, era muito linda. Passeávamos bastante, visitamos o Chernstav, um lago nas montanhas de beleza fora do comum, e outros locais nas montanhas.
Foi Marx que nos deu a nossa imagem de um revolucionário. Barba, cabelo despenteado, mal vestido, mal alimentado. Lenin era limpo, bem vestido, conservador. Parecia mais um contador diplomado. A sua chama revolucionária estava na intensidade de seus propósitos e nos seus discursos. Há cerca de uns 15 anos fui visitado em Cambridge por um historiador soviético. Era um homem idoso que servira na cavalaria de Budenin durante a Revolução. Ele conhecera Lenin. Lenin, para seu grande orgulho, lhe havia dito que ele era o único caso conhecido de um membro de cavalaria dotado de inteligência. Perguntei-lhe se poderia descrever os líderes revolucionários, como se lembrava deles, como os havia visto, e ele, sorrindo, me disse: bem, quando Trotsky falava, nós ficávamos em transe, mas quando Lenin falava, nós marchávamos. Lenin era discípulo de Marx, não seu escravo. Em assuntos importantes, ele suplantava seu mestre. Numa de suas mais notáveis observações sobre a Revolução, Lenin disse: a meta não é atingir uma unidade indiscriminada, mas sim uma unidade em prol da impiedosa luta revolucionária do proletariado contra a classe governante. Essa sua convicção foi confirmada quando os partidos trabalhistas da Alemanha e da França votaram a favor da guerra. Anteriormente, todos aqueles favoráveis ao socialismo e ao triunfo das massas eram chamados de sociais-democratas. Depois disso, com Lenin na liderança, os realmente comprometidos passaram a ser denominados de comunistas. E, embora relutando, Lenin discordou de Marx sobre o papel dos camponeses na Revolução. Tratava-se de uma questão eminentemente prática. Lenin era russo e a Rússia era um país agrícola. Em 1890, quando Lenin estava se iniciando nas ideias de Marx, existiam apenas 2,5 milhões de operários em todo o Império Russo. Aguardar a implantação do capitalismo e depois a tomada do poder pela classe proletária que viria a ser formada seria esperar para sempre. Na Rússia, alguns camponeses possuíam terras, mas a maioria queria mais. Acreditavam que, por uma questão de direito tradicional, eram eles os verdadeiros donos das terras. Marx preferiria que primeiro o capitalismo salvasse esses camponeses da idiotice da vida rural, para usar suas palavras. Lenin achava muito mais prático prometer-lhe terras, e foi isso que ele fez. Tudo isso era para o futuro. Os canhões de agosto trouxeram ainda outros problemas práticos para Lenin na forma de ação policial. Anteriormente, ele havia sido um espinho cravado no Império Czarista. Agora, supunha-se que ele fosse um patriota russo, talvez um espião. Foi preso e o oficial encarregado de efetuar a prisão confiscou um livro de anotações que continha várias colunas de números. Talvez os números fossem códigos. Na verdade, eram dados estatísticos sobre a agricultura. Um oficial que acompanhava a diligência ridicularizou aquela preocupação policial. Sugeriu que talvez um pote de creme que encontraram aqui no quarto de Lenin fosse uma bomba. Há muito se dizia que o despotismo austro-húngaro era temperado por displicência ou talvez negligência. Nesse incidente, houve detalhes que reforçam a veracidade de tal julgamento. Após uma permanência relativamente curta na cadeia, Lenin e sua família tiveram permissão de ir para a Suíça, país no qual, desde os primeiros anos de exílio, eles se sentiram bastante à vontade. Enquanto isso, os camponeses e membros de todos os grupos étnicos dissidentes recebiam armas e eram convocados para o exército imperial.
Hoje, esta decisão é considerada um ato de máxima estupidez. Para onde poderiam tais armas apontar caso as coisas ficassem fora de controle? A estupidez é uma força atuante nos assuntos humanos que não deve ser negligenciada. Um fator reconhecido por todos aqueles com alguma experiência em assuntos militares. E foi uma força especialmente poderosa durante a Primeira Grande Guerra. O posto militar, assim como a influência política, era hereditário. Os generais eram escolhidos por motivos de família, de idade, de estilo militar ou sua habilidade de cavaleiros. Não pela inteligência. Como ocorre mais frequentemente do que imaginamos, o homem inteligente era conhecido por sua insistência em fazer perguntas, por se tornar inconveniente. Assim, a inteligência era um forte fator de desqualificação. Nesta época, problemas bem anteriores à Primeira Guerra Mundial colocavam questões muito além do alcance dos generais da época. Em 1914, a tecnologia militar havia avançado bastante nas armas de pequeno porte. Tratava-se de uma engenharia barata e simples. Seu produto mais nobre era a metralhadora. Uma só metralhadora bem operada valia por uma centena de homens avançando armados de fuzil. Para essa arma, os velhos generais do velho sistema tinham uma única resposta básica: enviar contingentes sempre maiores de homens para avançar contra a metralhadora depois da pesada carga de artilharia. As metralhadoras, em número suficiente, invariavelmente sobreviviam a tal ataque. E os homens que avançavam não sobreviviam. Os líderes políticos, por sua vez, não podiam pensar em coisa melhor do que confiar nos generais. E foi desse misto de circunstâncias banais e mentes simplórias que surgiu a prova suprema do sistema. Os verdadeiros revolucionários eram os generais da França e do Front Oriental. Já o revolucionário confesso, ora na Suíça, vivia uma vida sedentária e de estudos. Lenin, em Berna, lia, escrevia suas conferências e esperava. O dinheiro era pouco, embora recebesse algum de sua família e de amigos na Rússia. Tais remessas não eram bem controladas durante aquela guerra, como passaram a ser posteriormente. Não lhe faltavam companheiros. A Suíça, nos 20 anos que precederam a Revolução Russa, podia ser considerada pelos padrões modernos um lugar incrivelmente liberal e tolerante. Existiam mais revolucionários russos na Suíça do que na própria Rússia. E certamente eles eram mais influentes. Como passavam a noite inteira discutindo, os donos das hospedarias cobravam-lhes mais caro. Krupskaya deixou um depoimento sobre a obra de Lenin. Ilitch dedicava-se ardentemente à mobilização das forças para a luta no Front Internacional. Certa vez, ele exclamou: "Não importa que agora somemos apenas alguns poucos. Milhões estarão conosco." Morávamos em Berna, em Distelweg, uma rua pequena, limpa e tranquila, junto à floresta de Berna. Costumávamos, às vezes, nos sentar e conversar durante horas a fio, enquanto ele fazia anotações dos seus discursos e artigos e aprimorava suas formulações. Enquanto os generais trabalhavam por ele na França e na Rússia, Lenin encontrava tempo para tirar férias. Ele ia para as montanhas como já fizera na Polônia. Descobriu, para sua grande alegria, que os bibliotecários sentiam prazer em lhe enviar os livros de que necessitava. A pessoa mandava um cartão para a biblioteca com o endereço e o pedido de que lhe fosse enviado determinado livro. Não exigiam coisa alguma, nem certificados, nem atestados, nem garantia alguma de que a pessoa não iria enganar a biblioteca, não devolvendo o livro. Um contraste flagrante com a burocracia francesa. Isso permitiu que Ilitch trabalhasse aqui neste local tão remoto.
Illich só tinha elogios para a cultura suíça. Lenin, entretanto, nunca se sentiria satisfeito com uma vida passiva de estudioso, embora os generais e as classes dominantes antigas estivessem executando o trabalho por ele no front. Havia necessidade de alguma ação revolucionária direta. As armas dos revolucionários eram duas, os panfletos e as reuniões. A maior parte das suas famosas reuniões do tempo de guerra foi realizada aqui em Zimmerwald. Hoje é apenas a alguns minutos de Berna. Os que compareciam às reuniões faziam suas refeições aqui neste café, já então muito semelhante ao que é hoje. Qualquer novidade merecia uma reunião. Coisa alguma podia ser realizada sem uma reunião, após o que tudo se tornava possível. Mesmo um executivo de vendas contemporâneo não dependeria tanto de reuniões quanto Lenin e seus colegas. O local de reunião dos participantes dos revolucionários não era aqui neste café, e sim morro acima a alguns poucos quilômetros daqui. Os 38 delegados vindos de 11 países diferentes saíram de Berna a cavalo. Como conspiradores, estavam em boa forma. Não lhes foi revelado o destino, embora muitos tivessem feito perguntas. De acordo com os habitantes da região, eles se diziam ornitólogos, observadores de pássaros. Se as aves pudessem examinar os seus observadores, Lenin, Trotsky, Zinoviev e Radek ficariam espantadas. Depois de 2 horas de cavalgada, todos doloridos, eles encontraram a pequena aldeia. A reunião deveria começar às 4 horas daquela tarde. Sempre achei que devíamos entender melhor o significado de uma reunião. Raramente são realizadas para intercâmbio de informações ou para a tomada de decisões. Muito mais comuns são as reuniões para divulgar objetivos comuns, demonstrar aos participantes que eles não estão sozinhos, levantando assim o seu moral. E ainda mais frequentes, as reuniões visam a estimular a tomada de atitudes em circunstâncias que tornam impossível qualquer ação, a fim de mostrar aos participantes e talvez a outros também que algo está ocorrendo, quando na realidade nada está acontecendo. A reunião dos militantes da social-democracia aqui em Zimmerwald, em setembro de 1914, tinha muito pouco dos objetivos que acabamos de mencionar. A questão básica era como os operários iriam reagir à guerra. A posição de Lenin não mudara em nada. Os operários de países diferentes não eram inimigos. Todos eles tinham inimigos comuns, o czar, os outros líderes e os capitalistas. Que os operários apontassem então as suas armas contra os seus inimigos e não entre si. Lenin defendeu sua posição. Acredito que com energia e força, mas sem sucesso. Poucos o apoiaram. O nacionalismo ainda era forte. Havia certo pacifismo, mas os delegados deviam, acima de tudo, ser cautelosos. Ornitologistas ou não, eles tinham que voltar para casa. Assim, em 1914, Lenin estava só, ainda caminhando isoladamente. Ele retornou a Berna em grande depressão, de volta a seu trabalho na biblioteca.
Durante o outono de 1915, frequentávamos ativamente as bibliotecas como nunca havíamos feito antes. Mas tudo aquilo não podia apagar a sensação de estarmos aprisionados naquela gaiola democrática. Em algum outro ponto, emergia uma luta revolucionária. A vida estava em movimento. Mas era tudo tão longe de nós. A questão do imperialismo, sua essência econômica, a exploração das colônias, cresceu de importância. E foi sobre essas questões que Illich trabalhou durante o final de 1915 e durante 1916, colhendo material para seu panfleto Imperialismo, o estágio superior do capitalismo. A teoria de Lenin sobre o imperialismo era talvez sua mais atraente contribuição ao pensamento revolucionário. Não se trata de um documento que causasse impacto. É em grande parte inspirado em J.A. Hobson, o reformador social inglês, conforme admite o próprio Lenin. A teoria afirmava que havia meio século que o capitalismo europeu alcançara seu ponto alto, como mostra o nosso cenário econômico. Depois, ao invés do colapso previsto por Marx, o capitalismo tornou-se mais forte. Havia escapado do colapso programado através de investimentos do desenvolvimento da exploração no mundo colonial. O proletariado britânico, francês e alemão colheu alguns benefícios. Eles, na verdade, estavam montados nas costas dos povos coloniais. Para o capitalismo, as colônias eram sinônimo de sobrevivência. E assim, da luta pela sobrevivência, surgira a guerra. Houve outra consequência ainda mais importante. Anteriormente, o socialismo fora considerado muito importante para os trabalhadores dos países avançados do Ocidente. Eles haviam atingido o nível de desenvolvimento social em que era praticamente esperado que assumissem o poder. Sob Lenin, a revolução tornou-se tema da maior importância para o resto do mundo. Só a revolução retiraria os capitalistas ocidentais e os trabalhadores ocidentais das costas das massas camponesas da África, China, Índia, da Indonésia e de outros tantos lugares. Lenin levou a revolução para a Rússia. E, de certo modo, pode-se também dizer que a levou para a China. Fora dos limites neutros da Suíça, porém, a chacina prosseguia. Em junho de 1916, o ano da maior carneficina do mundo ocidental, Lenin acabou de escrever o seu imperialismo. Em abril, ele descobriu que era a hora de usar a sua segunda arma, as reuniões. Desta vez, eles se reuniram em Quientalo, um lugar mais remoto. Os operários ainda precisavam ser convencidos a apontar suas armas contra as classes dominantes. Mas Lenin era agora apoiado por 12 e não mais por 8 delegados. Um ganho modesto, porém significativo. Foi aprovado um manifesto bem audacioso. Lenin e sua mulher se sentiram encorajados. Ou, quem sabe, assoviavam para manter alto seu moral. Eis o trecho-chave da resolução. É óbvio que a ação revolucionária das massas durante a guerra só pode levar à transformação dessa guerra imperialista numa guerra civil a favor do socialismo. A luta por uma paz duradoura só poderá tomar a forma de uma luta pela vitória do socialismo. Para comprovar que a vigilância estava ativa, foram executados no mês seguinte 3 oficiais alemães e 32 soldados rasos, acusados de haverem distribuído exemplares dessas declarações pelas trincheiras alemãs.
O primeiro apelo claro ao rei e à pátria havia desaparecido. Pessoa alguma teria mais dúvidas sobre o que era uma guerra, mas a minoria dissidente ainda era muito pequena. A maior das descobertas feitas durante a Primeira Grande Guerra não foi a fraqueza da estrutura dominante das tradicionais classes governantes e do novo poder capitalista. Foi a descoberta de seu quase inacreditável poder. Os poderosos ainda podiam levar milhões de pessoas até à morte sem um murmúrio sequer de protesto e, frequentemente, até com entusiasmo. A libertação total da França custou em 1944 a todos os aliados cerca de 40.000 vidas. Aqui neste campo, as baixas inglesas e francesas em 1916 foram estimadas em 200.000. Em Verdun, naquele mesmo ano, 270.000 soldados franceses e alemães foram mortos. A mais brilhante prova de incompetência ocorreu aqui neste pasto. No dia 1º de julho de 1916, o regimento de Newfoundland atacou, saindo das trincheiras que ainda podem ser vistas e passando sobre crateras produzidas pela explosão de bombas que também ainda podem ser vistas. E investiram contra o arame farpado, contra as metralhadoras, contra as peças de artilharia, que por erro de cálculo permanecem em grande parte intactas até hoje. Em 40 minutos, 658 soldados e 26 oficiais estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Isso representou 91% de toda a força atacante. Todos os oficiais da força atacante estavam entre as baixas. Estas placas aqui indicam linhas alemãs e linhas do regimento Newfoundland. Foi como se todo o poderio militar do Império Alemão tivesse sido arrasado pelo regimento Newfoundland. Foi esta a prova, e pelo menos no início não houve tentativa alguma de disfarçar a natureza da guerra. Era pelo rei, pela pátria, pelo Kaiser e pelo Reich, ou a grosso modo pelo governante e pelo sistema. Só depois que os Estados Unidos entraram na guerra é que descobrimos a nossa capacidade para justificar moralmente os nossos atos. A guerra então passou a ser um instrumento para tornar o mundo seguro para a democracia. Para manter isso bem vivo na mente de seus subordinados, os dirigentes e seus herdeiros apareciam de vez em quando nas trincheiras em dias calmos.
Os homens tinham uma percepção muito mais acurada do sistema do que os seus próprios superiores. Aceitava-se como ponto pacífico na Primeira Guerra que os soldados fossem levados até a morte por seus chefes, oficiais que haviam ocupado seus postos por questões de hierarquia ou de status social mais alto. Mas a comprovação do sistema através de uma carnificina em massa teve outro espantoso resultado, embora aquela época não lhe fosse dado o devido valor. Quanto mais instruído o soldado, maior a disposição de aceitar a própria morte. Os bem instruídos soldados do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, desfrutaram de alta reputação como combatentes. Da mesma maneira, quanto mais madura a sociedade capitalista, melhor combatiam seus homens. O proletariado industrial da Alemanha e da Inglaterra era da máxima confiança, algo muito desagradável para Lenin. E foram as mais analfabetas e atrasadas tropas de um exército do país onde o capitalismo estava mais atrasado que se revoltaram. Pertenciam naturalmente ao exército do czar. Nada disso era ainda evidente para Lenin. Embora sua esperança da revolução estivesse decrescendo, ele se preparou para uma longa estadia na Suíça. E em 1916, ele e Krupskaya mudaram-se de Berna para Zurique. Em Zurique, havia um número considerável de jovens estrangeiros imbuídos de sentimentos revolucionários. Havia lá muitos trabalhadores. O Partido Social Democrata de lá estava muito mais inclinado para a esquerda e parecia que naquele lugar o mesquinho espírito burguês existia em escala muito menor. A 22 de janeiro de 1917, Lenin falou a um grupo de jovens revolucionários aqui no Volkhaus, em Zurique. Fez um balanço das perspectivas. Ele não tinha dúvidas quanto ao triunfo do proletariado. Na época, ele estava havia mais de 10 anos, mais de uma década no exílio. Havia 2 anos e meio que partira da Polônia. Anos de espera, anos perdidos. E nas palavras tristes de sua mulher, foi assim que Lenin encerrou sua palestra. Nós, da geração mais antiga, talvez não estejamos vivos para presenciar as batalhas decisivas da Revolução que está próxima a chegar. Ele estava errado. Certo dia, logo após o jantar, enquanto Ilitch estava se aprontando para ir à biblioteca e eu acabara de lavar a louça, Bronsky rompeu porta dentro com a notícia. Vocês não souberam ainda? Estourou uma revolução na Rússia. E contou-nos então sobre o que fora publicado nas edições especiais dos jornais. Fomos até o lago, onde eram afixados todos os exemplares dos jornais assim que saíam. Lemos e relemos várias vezes os telegramas. Realmente era verdade. Havia uma revolução na Rússia. Nos dias seguintes, Lenin estava desesperado. Como poderiam ele e seus companheiros chegar à Rússia? Por avião, e isso foi sugerido apenas como um sonho. Fugir pela França? Os franceses certamente não iriam considerar Lenin uma presença conveniente em Petrogrado. Provavelmente acabariam por fazê-lo prisioneiro. Passar pela Alemanha implicaria o risco de ser tomado por agente alemão. Mas era essa a única saída. Os alemães, diante das mesmas evidências, chegaram a uma conclusão oposta. Para eles, seria excelente que Lenin estivesse na Rússia. Um inspirado criador de casos, um socialista suíço, Fritz Platten, finalmente resolveu a questão. Lenin e cerca de 20 companheiros seus iriam atravessar a Alemanha. Seria um trem extraterritorial, um trem não alemão. Está aí um conceito de difícil compreensão. Melhor e mais fácil falar em um trem lacrado.
Sempre se imaginou que os alemães queriam ficar protegidos da infecção leninista. Eles não estavam tão apavorados assim. Era Lenin quem queria diminuir ao máximo qualquer contato seu com os alemães. Naturalmente, ao nos dar autorização para viajar, o governo alemão estava convencido de que uma revolução era uma terrível catástrofe para um país. Achava que ao permitir que imigrantes de várias nacionalidades atravessassem sua terra natal, iria fazer com que tal catástrofe se alastrasse apenas pela Rússia. Os bolcheviques não estavam preocupados com o que o governo burguês alemão estivesse pensando. Lenin estava muito mais preocupado com o que o povo russo pensaria dessa ajuda dos alemães. Preocupado com a recepção que iria ter. Foi, portanto, uma experiência dolorosa. No dia 3 de abril de 1917, eles chegaram à estação da Finlândia. Lenin ainda se encontrava a alguma distância do poder. Mas o regime czarista havia se revelado não só anacrônico, como também profundamente incompetente. Seus generais, com algumas lapidares exceções, faziam com que Haig e Pétain parecessem gênios. O exército czarista afundou em sua própria incompetência. O novo governo de Alexander Kerensky, se é que podia ser denominado de governo, estava sossobrando. Por volta do outono, o poder estava ali para ser tomado. Mais uma vez, a revolução estava arrombando uma porta já podre. Para a tomada do poder, os disciplinados, adeptos e o pequeno proletariado russo souberam seguir Lenin. No final, a resistência não foi muito grande. Houve muita excitação, mas pouco derramamento de sangue. A verdadeira vitória de Lenin foi conservar e consolidar o poder, saindo da anarquia e de uma guerra civil, para conquistar uma firme autoridade sobre todo este extenso país em apenas 5 anos. Nesse período, Lenin pôde ver e refletir sobre seus erros de avaliação. Terminemos com o capitalismo, dissera ele, e todo o resto será uma tarefa de administradores. A administração socialista, entretanto, revelou-se burocrática e incompetente. Lenin acabou admitindo que todo o nosso aparato é muito ruim e acrescentou que a primeira máquina a vapor também não prestava. Em 1921, com a nova política econômica, ele recuou por um breve período, recorrendo ao capitalismo como solução para o problema administrativo. Coube a Stalin, com toda a sua força e violência, concluir a implantação do socialismo. Não havia mais dúvidas de que a antiga ordem já não mais existia na Rússia. Desapareceram os antigos governantes, os velhos aristocratas, proprietários de terras, todos os novos capitalistas. Mas também em outros lugares era grande a mudança. Nos países da Europa Ocidental, a coalizão entre capitalistas e as classes tradicionalmente dominantes acabara para sempre, e com elas as velhas certezas. A nova coalizão era entre os negociantes pequenos ou grandes e os sindicatos. Era menos coerente que a coalizão antiga de capitalistas e classes tradicionalmente dominantes, mas era igualmente real. Aqui, portanto, começa a era da incerteza. Começando aqui em Turim, a terra da Fiat, vemos o problema industrial que Lenin não previu. O capitalismo puro, seus negócios empresariais exigindo uma administração cuidadosa e disciplinada.
Foram estas as razões que trouxeram os soviéticos a procurar na Itália a ajuda da Fiat para desenvolver e melhorar sua indústria automobilística. Os Fiats são feitos aqui. Seus irmãos gêmeos são fabricados nas margens do Volga. Peter Kapitsa, um grande cientista soviético, disse uma vez numa visita à Universidade de Harvard que os automóveis não faziam parte do instinto do povo russo. Talvez tenha sido essa uma das razões para a vinda dele até aqui. Mas tudo isso pode ser apenas porque os engenheiros da Fiat e os da Rússia usam maquinária, equipamentos e linhas de montagem tão semelhantes que lhes permitem fabricar automóveis iguais em Turim ou em Toliatgrad. Tanto a organização como os testes de desempenho são idênticos. É para as grandes firmas modernas que convergem atualmente o capitalismo e o comunismo. E isso exerce efeitos ainda mais profundos sobre a distribuição do poder em todos os países industriais. A empresa emprega trabalhadores e operários. Possui também um grande aparato técnico, científico e administrativo. Sustenta um grande número de pequenas firmas, que são seus fornecedores, que vendem seus produtos. Precisam de um amplo serviço social, um grande sistema educacional. Todos esses conglomerados desejam ter uma voz junto ao governo. Nenhum deles quer entregar todo o poder exclusivamente ao proletariado. E isso explica, em parte, a aparição da dissidência intelectual na Rússia. E explica por que os comunistas italianos, rompendo com Moscou, admitem que não mais esperam alcançar o monopólio do poder. Eis aí outro problema para Lenin. Mas Lenin, como já vimos, era também um político bastante prático. Teria percebido como o poder, desde a sua época, vem se espalhando pelos novos grupos. E teria visto a impossibilidade de ser ele capturado e monopolizado por quem quer que seja. Poderia muito bem haver outro panfleto. De qualquer maneira, a ditadura do proletariado, assim como tantas outras coisas, rendeu-se agora à tirania das circunstâncias. Na próxima semana, Galbraith vai tratar de outro tema fascinante: a ascensão e a queda do dinheiro. Para dar a sua visão pessoal desse tema, ele seleciona momentos críticos da história do dinheiro, do uso e do abuso que os homens têm feito dele e de suas tentativas de controlá-lo do século XVI até quase os nossos dias. Até a próxima segunda-feira. E como Cracóvia estava próximo à fronteira russa, os revolucionários iam e vinham constantemente, muitos deles para visitar Lenin, que já naquela época era um revolucionário famoso, mas ilegal, embora a ilegalidade fosse um modo de vida rotineiro para estes senhores. Certa feita, um tal Muranov, membro da Duma, veio ver Lenin. Lenin o condenou por haver cruzado a fronteira clandestinamente. Afinal de contas, ele tinha imunidades parlamentares, ninguém podia prendê-lo. Muranov desculpou-se, explicando que jamais lhe ocorrera que alguém pudesse fazer essas coisas legalmente. Os revolucionários que procuravam Lenin geralmente o encontravam aqui no Yama Mikhalikova, mas não no verão de 1914. Lenin havia muito achava que a rivalidade entre as grandes potências capitalistas tornava a guerra inevitável. Mas, como todos os outros, não podia pensar que tal guerra estivesse iminente naqueles meses de verão. Como qualquer bom burguês, ele estava ausente, num recanto nas montanhas. Encontrava-se em Koronin, nas montanhas Tatra, perto da estação polonesa de esqui chamada Zakopane. A casa dele, que ainda existe, era de madeira. É um belo exemplo de arquitetura local.
Lenin fazia 44 anos naquele verão. Como Marx e Engels e como todos os revolucionários em geral, ele pertencia à classe média. Seu pai fora professor primário e superintendente da escola. A revolução corria no sangue da família. O irmão mais velho de Lenin havia se envolvido num complô para matar o czar Alexandre III. Recusara-se a pedir perdão. O czar havia expressado calorosa admiração pelo rapaz após havê-lo mandado enforcar. A mulher de Lenin, Krupskaya, deixou um relato já consagrado da vida em comum do casal. Lenin adorava as montanhas e a música, especialmente a patética de Beethoven. Ela deixou um relato sobre aquele verão quando eclodiu a guerra. O ar era maravilhoso e, apesar dos frequentes nevoeiros da garoa, a vista das montanhas, nos momentos em que tudo clareava, era muito linda. Passeávamos bastante, visitamos o Chernistav, um lago nas montanhas de beleza fora do comum, e outros locais nas montanhas. Foi Marx que nos deu a nossa imagem de um revolucionário. Barba, cabelo despenteado, mal vestido, mal alimentado. Lenin era limpo, bem vestido, conservador. Parecia mais um contador diplomado. A sua chama revolucionária estava na intensidade de seus propósitos e nos seus discursos. Há cerca de uns 15 anos fui visitado em Cambridge por um historiador soviético. Era um homem idoso que servira na cavalaria de Budenin durante a Revolução. Ele conhecera Lenin. Lenin, para seu grande orgulho, lhe havia dito que ele era o único caso conhecido de um membro de cavalaria dotado de inteligência. Perguntei-lhe se poderia descrever os líderes revolucionários, como se lembrava deles, como os havia visto, e ele, sorrindo, me disse: bem, quando Trotsky falava, nós ficávamos em transe, mas quando Lenin falava, nós marchávamos. Lenin era discípulo de Marx, não seu escravo. Em assuntos importantes, ele suplantava seu mestre. Numa de suas mais notáveis observações sobre a Revolução, Lenin disse: a meta não é atingir uma unidade indiscriminada, mas sim uma unidade em prol da impiedosa luta revolucionária do proletariado contra a classe governante. Essa sua convicção foi confirmada quando os partidos trabalhistas da Alemanha e da França votaram a favor da guerra. Anteriormente, todos aqueles favoráveis ao socialismo e ao triunfo das massas eram chamados de socialistas. E ela começou com o grosseiro atentado contra o arquiduque da Áustria, que por acaso deu certo. Após os tiros disparados em Sarajevo, a reação se desencadeou. A Áustria deu um ultimato à Sérvia, acusada pelo assassinato. A Rússia apoiou seus amigos da Sérvia. A Alemanha, aliada da Áustria, ameaçou a Rússia. A Grã-Bretanha e a França, aliadas da Rússia, tiveram que advertir a Alemanha. A Alemanha declarou então guerra à Rússia. A França deu um ultimato à Bélgica. A Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. A França declarou guerra à Áustria e a Grã-Bretanha seguiu o exemplo francês. A Áustria declarou guerra à Bélgica e a Alemanha já havia ocupado extraoficialmente.
Montenegro, que não era exatamente uma potência mundial, juntou-se aos aliados contra a Áustria. Mais tarde, os turcos se aliaram aos regimes da Europa Central contra a Rússia. O Japão juntou-se aos aliados, anexando possessões alemãs na China. Os japoneses, com uma sabedoria milenar, se limitaram a olhar o conflito. Era uma boa ideia de como ir à guerra sem lutar. A vida tinha sido maravilhosa para a antiga classe dominante, a aristocracia rural e os capitalistas. Eles tinham poder, prestígio, riqueza e segurança. Poderia alguém pensar que estes privilégios sobreviveriam ao conflito? Como veremos em seguida, ninguém pensou nessa possibilidade. Embora os governantes não houvessem considerado as consequências sociais da guerra, os trabalhadores haviam pensado nisso. Os seus líderes não eram assim tão avessos ao esforço mental e haviam pensado muito sobre o que uma guerra significava para o proletariado. Os trabalhadores descobriram que eles seriam as vítimas naturais da guerra. Por isso, começaram a pensar em sua própria sobrevivência. Eles se uniriam por cima das fronteiras geográficas para se protegerem. Unidos, os trabalhadores usariam seu poderio parlamentar para se opor aos créditos e ao dinheiro para a guerra. A mobilização bélica seria paralisada, se necessário, com greves. Em último caso, a arma final seria usada, a greve geral. Cessaria toda a produção, toda a vida econômica seria suspensa. Os belicistas seriam derrotados pela força maciça de seus próprios operários. Isso não ocorreu. Democratas sociais alemães eram o modelo universal do Partido do Proletariado. Na hora do perigo, disse o seu líder, quando chegar a hora, não abandonaremos nossa terra natal. Eles votaram a favor dos créditos para a guerra. O mesmo aconteceu em Viena. E também com os socialistas franceses. O governo francês tinha um plano abrangente para o protesto dos prussianos. Prisão dos líderes grevistas, mobilização dos arruaceiros. E para a grande tristeza de alguns de seus idealizadores, o plano teve que ser engavetado. Não era necessário. Na Grã-Bretanha, apesar do apelo ao recrutamento militar, não havia alistamento compulsório. Apesar disso, havia um enorme fluxo de voluntários. A única resistência partiu de um punhado de socialistas e pacifistas. O mais eminente deles foi Ramsay MacDonald. Seu gesto foi um ato intrépido. Muitos chegaram a achar que isso o havia curado para sempre dessa tendência. Na Rússia, os bolcheviques, membros da Duma, o parlamento russo, se opuseram à guerra. Mas eles eram poucos e foram expulsos em pouco tempo. E na Rússia, os trabalhadores não contavam muito de qualquer maneira. Era o campesinato que contava. E quando seus senhores tradicionais falavam, eles continuavam obedecendo. Tais acontecimentos, entretanto, tinham especial interesse para um eminente habitante da Polônia, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Ele morava aqui em Cracóvia, o local mais próximo à fronteira russa a que ele tinha acesso. Após ter estado na cadeia e cumprido uma pena de 3 anos na Sibéria, estivera exilado desde o início do século, com exceção de alguns poucos meses em 1905. Lenin e a Grande Ruptura é o tema de John Kenneth Galbraith neste 5º episódio da Era da Incerteza que vamos ver esta noite. Galbraith vai nos falar do que talvez tenha sido o final da Era da Certeza, os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial, e vai falar da grande ruptura representada pela guerra e pela revolução na Rússia do Czar.
Acredito que as pessoas de minha geração sempre verão a Segunda Guerra Mundial como a mais importante linha divisória da era moderna em termos de mudança. Hitler foi derrotado, o fascismo destruído, o socialismo penetrou até o centro da Europa. Seguiu-se a Revolução Chinesa. Os impérios coloniais chegaram ao fim. Que outras mudanças de maior importância poderiam ter acontecido? Existem, portanto, motivos para a nossa vaidade, mas se observarmos por outro ângulo, a Primeira Guerra Mundial provocou mudanças ainda maiores. Quando este café aqui em Cracóvia ainda era relativamente novo, ele servia como ponto de encontro dos intelectuais da época. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que sistemas políticos existentes há séculos foram destroçados, algumas vezes em questão de semanas. Antes da Primeira Grande Guerra, os governantes tradicionais e os capitalistas não tinham nenhuma dúvida sobre o futuro deles. Acreditavam-se eternos. E os socialistas não tinham dúvida sobre o socialismo. Após a guerra, nada mais continuava tão certo assim. A era da incerteza estava começando. De certa maneira, a Segunda Guerra Mundial foi a última grande batalha da Primeira Grande Guerra. Toda uma estrutura social e política já estava em crise profunda na Primeira Guerra Mundial. Aqui na Polônia, bem como em todos os outros países da Europa Oriental, as terras ainda eram a fonte principal de poder. As tradicionais famílias proprietárias de terras eram politicamente dominantes. Reis e imperadores ainda governavam. O capitalismo e os capitalistas constituíam ainda uma força secundária. A estrutura de poder vigente na época estava dividida entre antigos governantes e donos de terra de um lado e do outro, os novos capitalistas, os homens de negócios. Nos países industriais, exceto a Grã-Bretanha, os fazendeiros e os camponeses eram rivais e geralmente excediam os operários em número. Cracóvia e toda esta parte da Polônia ainda pertenciam ao Império Austro-Húngaro. O Império Russo começava a alguns quilômetros dali. Imperialismo e colonialismo são termos que associamos à Ásia, África e América Latina. Mas aqui na Europa Oriental existia um tipo muito mais abrangente de imperialismo. Era parecido com o imperialismo inglês na Irlanda, pois envolvia o mesmo tipo de ódio refinado. Aqui os colonizados eram geralmente iguais aos colonizadores em termos de educação e cultura. Muitas vezes eram superiores, ou pelo menos se achavam superiores. Todos eram brancos, pelo menos depois de tomarem um banho. Eram poucos os que aceitavam ser governados por outros. Cracóvia, como já disse, era governada por Viena. Varsóvia era governada por São Petersburgo. Poznań, antigo centro cultural polonês, era governada por Berlim. Os russos dominavam os letões, lituanos, estonianos, finlandeses. Além dos poloneses, os austríacos dominavam também os habitantes da Boêmia, os eslovacos, os moradores da Rutênia, os croatas, os italianos e muitos outros. Foi aqui na Europa Oriental que começou a grande retirada do moderno imperialismo. Em sociais-democratas. Depois disso, com Lenin na liderança, os realmente comprometidos passaram a ser denominados de comunistas. E, embora relutando, Lenin discordou de Marx sobre o papel dos camponeses na Revolução. Tratava-se de uma questão eminentemente prática. Lenin era russo e a Rússia era um país agrícola. Em 1890, quando Lenin estava se iniciando nas ideias de Marx, existiam apenas 2,5 milhões de operários em todo o Império Russo.
Aguardar a implantação do capitalismo e depois a tomada do poder pela classe proletária que viria a ser formada seria esperar para sempre. Na Rússia, alguns camponeses possuíam terras, mas a maioria queria mais. Acreditavam que, por uma questão de direito tradicional, eram eles os verdadeiros donos das terras. Marx preferiria que primeiro o capitalismo salvasse esses camponeses da idiotice da vida rural, para usar suas palavras. Lenin achava muito mais prático prometer-lhe terras, e foi isso que ele fez. Tudo isso era para o futuro. Os canhões de agosto trouxeram ainda outros problemas práticos para Lenin na forma de ação policial. Anteriormente, ele havia sido um espinho cravado no Império Czarista. Agora, supunha-se que ele fosse um patriota russo, talvez um espião. Foi preso e o oficial encarregado de efetuar a prisão confiscou um livro de anotações que continha várias colunas de números. Talvez os números fossem códigos. Na verdade, eram dados estatísticos sobre a agricultura. Um oficial que acompanhava a diligência ridicularizou aquela preocupação policial. Sugeriu que talvez um pote de creme que encontraram aqui no quarto de Lenin fosse uma bomba. Há muito se dizia que o despotismo austro-húngaro era temperado por displicência ou talvez negligência. Nesse incidente, houve detalhes que reforçam a veracidade de tal julgamento. Após uma permanência relativamente curta na cadeia, Lenin e sua família tiveram permissão de ir para a Suíça, país no qual, desde os primeiros anos de exílio, eles se sentiram bastante à vontade. Enquanto isso, os camponeses e membros de todos os grupos étnicos dissidentes recebiam armas e eram convocados para o exército imperial. Hoje, esta decisão é considerada um ato de máxima estupidez. Para onde poderiam tais armas apontar caso as coisas ficassem fora de controle? A estupidez é uma força atuante nos assuntos humanos que não deve ser negligenciada. Um fator reconhecido por todos aqueles com alguma experiência em assuntos militares. E foi uma força especialmente poderosa durante a Primeira Grande Guerra. O posto militar, assim como a influência política, era hereditário. Os generais eram escolhidos por motivos de família, de idade, de estilo militar ou sua habilidade de cavaleiros. Não pela inteligência. Como ocorre mais frequentemente do que imaginamos, o homem inteligente era conhecido por sua insistência em fazer perguntas, por se tornar inconveniente. Assim, a inteligência era um forte fator de desqualificação. Nesta época, problemas bem anteriores à Primeira Guerra Mundial colocavam questões muito além do alcance dos generais da época. Em 1914, a tecnologia militar havia avançado bastante nas armas de pequeno porte. Tratava-se de uma engenharia barata e simples. Seu produto mais nobre era a metralhadora. Uma só metralhadora bem operada valia por uma centena de homens avançando armados de fuzil. Para essa arma, os velhos generais do velho sistema tinham uma única resposta básica: enviar contingentes sempre maiores de homens para avançar contra a metralhadora depois da pesada carga de artilharia. As metralhadoras, em número suficiente, invariavelmente sobreviviam a tal ataque. E os homens que avançavam não sobreviviam. Os líderes políticos. Em 1914, a origem da incerteza e do medo não era a situação dos povos dominados. O czar e outros se sentiam seguros. O medo vinha dos dominadores rivais, concorrentes igualmente ambiciosos por terras que sempre tinham significado fortuna e poder. Sabia-se que a Áustria desejava uma parte da Sérvia, a Rússia queria a Turquia, a Alemanha queria a França, e os britânicos pareciam estar sempre
sempre pegando algum território em algum lugar. A partir destes temores surgiram as alianças. A Áustria se juntou à Alemanha, obtendo o apoio industrial e a força militar de que precisava enquanto dava aos germânicos uma mão de obra poliglota. Da Grã-Bretanha, a Rússia obteve o apoio naval de que necessitava. Ganhou também a sanção moral para o seu despotismo. A Grã-Bretanha e a França viam na Rússia uma grande reserva de potencial humano. Isso fez com que muitos chamassem de rolo compressor o poderio russo no início da Primeira Guerra. Um rolo compressor que acabaria rolando principalmente sobre a própria Rússia. Creio que nenhum tema histórico tenha sido tão debatido como as causas da Primeira Guerra Mundial. Talvez grandes acontecimentos tenham tido causas simples. Lloyd George achava que as grandes potências às vezes tropeçam e caem na guerra. A rivalidade, a competição por mercados europeus e estrangeiros entre o capitalismo alemão e o britânico é quase invariavelmente citada e aceita pelos estudiosos dotados de sensibilidade razoavelmente sutil, embora outras competições semelhantes não pareçam causar tantos problemas atualmente. Existe uma explicação melhor. Desde os primórdios da experiência histórica, terras e homens constituíram a base das riquezas principescas e do poder. O que determinava a fortuna de um príncipe ou de um governante era a extensão e a qualidade de suas terras. E eram a extensão e a qualidade das terras que determinavam o número e talvez também a qualidade dos soldados sob seu comando. E daí a sua riqueza, e daí o seu poderio militar, e daí a importância territorial, a ambição territorial. E como era de se esperar, tal crença na terra e no homem era parte do mais profundo instinto das velhas casas reais da Europa Oriental. Era ainda um fator importante entre a França e a Alemanha. Entre os Habsburgos e os Romanovs foi algo de importância vital, talvez até mortal. Era por isso que os governantes olhavam-se uns aos outros com desconfiança. Cada um achava que o seu vizinho estava cobiçando o seu território. Todos tinham planos de mobilização meticulosamente detalhados, desenvolvidos durante décadas. E como bem se pode supor, todos eles criteriosamente previam que a luta fosse travada em território estrangeiro. Ninguém, nem mesmo os governantes, atentaram muito para as consequências políticas e sociais. Sempre houvera guerras. As classes dominantes haviam sempre sobrevivido. Elas sobreviveriam novamente. O corneteiro ainda relembra em Cracóvia a batalha da Europa cristã contra o invasor tártaro. E aquele foi um jogo de guerra extremamente simples comparado ao conflito de 1914. A mobilização, como acabei de dizer, previa a intenção de tomar posição no território de terceiros. Os outros países sabiam de tal intenção. Sua reação foi a de se mobilizarem também como medida de precaução. Mas a mobilização presumia o ataque. E assim, iniciada a mobilização, todos se tornavam agressores. Tudo corria o risco de ficar fora de controle. Os que conseguiram mobilizar mais rapidamente foram os primeiros a atacar. Os que eram atacados se defendiam. Conclamavam seus aliados a atacarem. Os historiadores sempre falaram de uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia tem resultados conhecidos. É preciso encontrar uma metáfora melhor. Na verdade, era uma reação mais bruta. Uma reação que ninguém podia prever como terminaria.